PAC, Plano de Capacitação Continuada. Cursistas: Elânia Silva Ferreira, Eliana Maria de Jesus, tutor Cláudio Pinto. Agora iniciaremos a nossa aula. Linguagem é todo sistema organizado de sinais que serve como meio de comunicação entre os indivíduos, ou seja, é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. A linguagem não é somente um conjunto de palavras falada ou escrita, mas também de gesto e imagem. Não nos comunicamos apenas pela fala ou escrita. Você concorda? Linguagem verbal e não verbal. Linguagem não verbal. Pode ser sonora, icônica, gestual ou simbólica. Ao contrário da verbal, não se utiliza do vocabulário das palavras para se comunicar. Neste caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utiliza de outros meios de comunicativo como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais. Observe as seguintes imagens. Indagações. O que está representado em cada uma das imagens? Você sabe qual é o significado da imagem 1? Onde podemos encontrar esse tipo de placa? Em relação à segunda imagem, quando o motorista, pedestre, encontra esse objeto ao circular pelas ruas, o que lhe chama a atenção? O que as personagens da imagem 3 estão fazendo? Há palavra em alguma das imagens? Mesmo sem palavra, as imagens transmitem alguma mensagem? Que leitura você pode fazer das imagens 1, 2 e 3? Você sabia que a linguagem que utiliza apenas imagens para transmitir uma mensagem é chamada de linguagem não verbal? Linguagem mista. É também conhecida como linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, como nos casos das tags, cartões e anúncios publicitários. Essa linguagem, ela acontece ao mesmo tempo. Discussão. Observe as imagens dos quadrinhos 1, 2 e 3. O que acontece em cada um? Pela leitura das imagens, é possível compreender a mensagem que os quadrinhos pretendem transmitir? Os balões dos quadrinhos que estão em branco, é possível deduzir o que poderia estar escrito neles? Agora observe o balão com as falas.
Você acha que a mensagem ficou mais completa com o texto? Podemos afirmar que, neste caso, tanto a imagem quanto o texto são interdependentes? Chamamos esse tipo de linguagem de mista. Você poderia conceituá-la? Linguagem verbal. Agora, falaremos um pouco sobre a linguagem verbal. Essa linguagem, ela pode ser oral ou escrita. Vejamos um exemplo de linguagem verbal: um texto narrativo, uma carta, um diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal, um poema escrito ou um bilhete, e etc. Então, assim, são várias as formas de linguagem verbal. Texto de Luiz Fernando Veríssimo. Pai não entende nada. Um biquíni novo. É, pai. Você comprou um no ano passado. Não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos. Esse ano tem 15. Então não cresceu tanto assim. Não serve mais, pai. Está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também não entendia nada. Nesse exemplo, nesse texto, Luiz Fernando Veríssimo, temos um exemplo de linguagem verbal. A ausência de imagem complementou a mensagem do texto? Desafios. Convidaremos você a participar desse desafio e testar os seus conhecimentos. Que tipo de linguagem está representada abaixo? E nessa outra imagem? Observe a seguinte imagem. A frase "isto é uma casa" é linguagem? E a imagem é linguagem? Esse tipo de linguagem pode designar-se por mista? O que você acha? Classifique a linguagem utilizada no texto em linguagem verbal e não verbal. Este é um poema Motivo de Cecília Meirelles. Através desse poema, pode-se também trabalhar outros tipos de exemplo da atividade da ordem gramatical, como rimas, verso, entre outros.